Olá, amigos da TV Câmara, muito boa noite. Como vai você? Tudo bem? Espero que sim. Para nós é motivo de prazer recebermos hoje para conversar aqui conosco, conversar com você, amigo telespectador da TV Câmara, aqui no nosso programa Fala Vereador, a vice-presidente desta Casa de Leis, vereadora Dulce Maria Amaral, do PR. Prazer recebê-la aqui, vereadora. Agora, como vice-presidente desta casa. Boa noite, senhora. Boa noite, Carlos. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Como se diz, houve uma dança das cadeiras aí. E eu, pedido inclusive de um grupo de amigos meus, vereadores da Câmara, né? E com a anuência do nosso querido presidente também, o prefeito. Então, assumi a vice-presidência da Câmara, fiquei muito feliz da forma com que as coisas foram conduzidas, não saí pedindo, não saí negociando, não saí fazendo nada, apenas ouvindo e atendendo os pedidos dos nossos amigos. É bom que a senhora fale isso, porque ultimamente, na grande mídia, né, a grande, média e pequena mídia, isso o que tem de estratégia, a palavra-chave hoje é estratégia. É estratégia, negociação e negócio, é uma coisa de louco. Aqui não precisou nada de negócio. Graças a Deus, não. Graças a Deus. Eu penso que o grupo de amigos que pediram para que eu colocasse o meu nome à disposição devem ter levado em conta o tempo que eu tenho de governo, o tempo que eu já estou no campo político e sendo o segundo mandato, né? E começaram a colocar que o meu nome seria um bom nome. E um dos meus amigos, inclusive, foi a pessoa que foi falar com o presidente e depois eu conversei com o presidente. O presidente disse que seria de bom agrado que eu aceitasse e que atendesse o pedido dos nossos amigos vereadores. E eu fui questionar com o prefeito para ver o que ele achava também, né? Se era da vontade do prefeito. E ele disse que sim, que seria muito bom que eu aceitasse. O salário não muda, né? Já cansei de falar isso aí. Mas, vereadora, a senhora fala que o salário não muda, e não muda mesmo. Mas me parece que o cargo como vice-presidente, as responsabilidades aumentam, vereadora. Não tenha dúvida. A responsabilidade aumenta, a presença, a permanência dentro da Câmara, ela é bem maior, porque há reuniões muito frequentes, né? As pautas das próprias reuniões, o nosso presidente é um presidente atuante e ele delega e ele quer resultados. Perfeito. E ele está corretíssimo, muito corretíssimo, né? Então, há com muita frequência reunião com a mesa, reunião com a vice-presidência. Porque pode parecer às pessoas que não sabem na realidade o que acontece, as pessoas da mesa diretora são, na verdade, o presidente, vice-presidente, primeiro, segundo secretário, são os coordenadores de todo o trabalho aqui interno do Legislativo. Aquilo que você vê na TV Câmara, que vai ao ar, que as pessoas vêm aqui e veem, né? A questão da pauta, a discussão dos projetos, as questões no tocante a regimento, a lei orgânica, constitucionalmente ou não, tudo passa pela mesa diretora, antes de ser discutido num plenário. É isso mesmo. A partir do momento que você não deixa de fazer uma reunião ou deixa de ter conhecimento de um determinado projeto de um vereador ou do próprio executivo, se não tiver o domínio, se não tiver uma discussão antes, você corre o risco de levar para um momento de sessão e criar toda uma situação constrangedora, às vezes para o vereador, muitas vezes para os próprios vereadores, num todo, e até mesmo para o executivo, porque muitas vezes pode ter um erro de colocação, um erro da própria digitação, isso tudo faz com que com que a casa tenha que devolver, né? Então, existem muitas coisas legal e envolve prazos, principalmente no que se fala
Quando é o executivo manda determinados projetos para cá, envolve prazos que, se aqui nós deixarmos isso parado, não procurarmos um espaço, um horário para uma reunião, independente de horário ou de dia, isso vai repercutir no executivo, que por sua vez é a população que paga com o atraso, muitas vezes, de uma aprovação ou não da própria Câmara. A senhora obteve quantos votos agora na reeleição, vereadora? 1.810. 1.800 votos, 1.800 daí votos. para cima. É. Isso significa 1.800 outorgas, procuração para representar. E a partir do momento da eleição, representa toda uma coletividade, assim como também os outros nobres senhores edis. A senhora vem de uma liderança política há muito tempo. Eu lembro da senhora, diretora do CAIC, fazem alguns anos. E a senhora já exercia aquela liderança dentro da educação. Lembro de vereadores procurando a senhora para conversar, uma série de situações nesse sentido. Eu pergunto para a senhora, como essa liderança política que a senhora tem, o que pensaram os seus eleitores? Eles receberam bem essa sua ida para a vice-presidência? Porque a senhora era uma vereadora de muito pouco gabinete. O gabinete aqui era tocado pelos seus assessores. Sim. A senhora estava na rua com a coletividade e tal. E isso, bem disse a senhora antes agora, e é verdade, a gente está aqui, trabalha aqui e constata essa situação. É de manhã, de tarde, vai um pedaço da noite. A senhora, como os demais, outros edis, mas principalmente a mesa, parou um pouco de a senhora visitar o pessoal. Então, como é que foi aceito isso? Eu tive, na verdade, o que tu estás colocando realmente tem fundamento, né? Porque ontem ainda nós tínhamos uma reunião aqui na casa às 4h30 e eu já tinha uma agenda na rua de 3 visitas, né? E uma das visitas era às 4h30, né? Às 16h30 da tarde. E eu pedi para a minha assessoria, vocês liguem lá e falem que eu tenho uma reunião aqui na Câmara e assim que eu terminar a reunião da Câmara eu passo por lá. Mas a gente sabe que as coisas não são bem assim, que as pessoas também não estão à tua disposição, né? E hoje de manhã o primeiro horário meu foi ter que primeiro passar por a visita de ontem à tarde para não deixar. Então eu vou ter que trabalhar de uma forma a ter que conciliar as coisas, né, Carlos Antônio? Tenho consciência que os meus amigos, quando me pediram e eu assumi, eu tenho consciência do trabalho que eu teria a mais, né? Graças a Deus, eu repito isso incansavelmente, vou repetir sempre, eu tenho uma vida muito bem resolvida lá fora. Isso contribui muito comigo, né? Eu tenho 2 filhas que são casadas. Questão da família. De família. Verdade. Eu tenho um marido muito bom para mim, né? Um homem humilde, mas muito bom para mim. E que ele concorda, aceita horários, fora de horários. Claro, alguns eventos à noite, algumas reuniões à noite, muitas vezes até convido, ele vai comigo. Então, damos conta, darei conta, com certeza absoluta, darei conta, porque eu tenho uma vida bem resolvida lá fora. Eu não tenho um filho para pegar no colégio, né? Eu não tenho a obrigatoriedade de, no horário do meio-dia, ter um almoço, porque a família está toda ali. Né? Então, nós fizemos um acordo entre as 2 filhas e os 2 genros e o marido, que aos domingos, ao meio-dia, então, ele é sagrado. Aos domingos, ao meio-dia, nós nos reunimos. Tem que ter um dia da família também. Nós nos reunimos, né? Com certeza. Mas tem semana que também só conversa lá, ou conversa com o marido diariamente, mas com as filhas e o resto da família só no domingo também. Só no domingo. Só no domingo. Hoje de manhã eu me levantei dizendo que eu estava com saudade dos meus netos. Aí falei com eles um pouquinho no telefone. Mas faz parte. Perfeito, quando você faz uma escolha, né? Ela faz mais parte, um desafio, né? Também É mais um desafio, carreira, não né, tenha dúvida. Vieram me perguntar, por que você deixou a secretaria da mesa? Me perguntaram, né?
Poxa, a Secretaria da Mesa é onde dá mais visibilidade. Não, é onde ir, né? E pode ir para a rua ter com o povo. Agora restringiu um pouco, ficou um pouco tolhida essa liberdade, né? E aí eu coloquei para as pessoas que me questionaram, eu coloquei, são novos desafios. Eu gosto de novos desafios. Perfeito. Sabe, eu gosto muito de novos desafios. Isso também não quer dizer que a senhora não vá ter com a coletividade. Sim, não tenha dúvida. Horário a mais. É um horário a mais. É um cansaçozinho a mais. Cansaçozinho a mais, mas nada que eu não vá conseguir. Não Perfeito. tenha dúvida. Nós já passamos o primeiro bloco, nós temos muita coisa para conversar. É o trabalho parlamentar, são as questões estaduais, municipais, nacionais, que a gente quer saber também da sua opinião, vereadora. Mas eu vou pedir um instante para a senhora e para os nossos amigos telespectadores. A gente vai a um rápido intervalo, voltamos já já, conversando aqui no programa Fala Vereador de hoje com a vereadora vice-presidente desta Casa de Leis, Dulce Maria Amaral, do PR. Um minuto só, a gente já volta. Quando você deseja que algo evolua, é fundamental acompanhar passo a passo. É preciso estar presente e expressar seu ponto de vista participando de cada nova etapa, para que o resultado final seja de qualidade. Com a cidade que amamos não é diferente. Venha participar das sessões da Câmara de Vereadores de Itajaí e seja um cidadão atuante. A mudança vem com a sua participação. Meus amigos da TV Câmara, estamos de volta com o programa Fala Vereador e aqui conosco a vereadora no programa de hoje, vice-presidente desta Casa de Leis, a vereadora Dulce Maria Amaral, do PR. Vereadora Dulce, o país atravessa uma crise sem precedentes na história. Falamos de crise política, moral, econômica, ética e vamos por aí, enfim. A senhora, como já frisei antes, uma líder política, o que a senhora pensa a respeito dessa situação, vereadora? Olha, Carlos Antônio, eu tenho vergonha da situação que o nosso país passa. Nós somos um país para dar certo. Nós somos um país que, na minha opinião, é um país novo. Nós somos um país rico. E eu não... Tem hora que eu me pergunto e quando eu assisto alguns dos jornais e a fala de algumas pessoas, de alguns brasileiros que acaba envolvendo o Brasil inteiro e até exterior, né? Fico me questionando por que o Brasil chegou a este ponto, né? Então observa-se um envolvimento muito grande de nomes de políticos antigos. De muito tempo atrás, que essa situação não é originária de agora. Ela não é originária de agora. Ela veio se formando, ela foi uma bola de neve, ela foi sendo levada. As práticas nefastas foram continuadas. As pessoas foram se submetendo a determinadas situações a chegar ao ponto que chegou, né? E acredito que a população brasileira vai ter que pagar um preço muito alto por isso, né? Porque o Brasil praticamente, para mim, a minha avaliação é que 2017, para mim já deu, já encerrou. A senhora falou numa frase agora, vereadora, a questão do Brasil, um país rico, tão rico, que vem sendo roubado lá pelos ingleses, portugueses, franceses, levavam os navios de ouro, espanhóis e tal, o pau-brasil e tal. Estão roubando desde lá. Agora a gente vê, por exemplo, por que a educação está desse jeito, por que o social está desse jeito, por que a economia está desse jeito, não é?
E o Brasil não quebra. O Brasil não quebra. Faz 500 anos que está sendo roubado, mais de 500 anos. Hoje a gente vê, porque não se fala mais em alguns milhares de reais. São bilhões e trilhões. Bilhões. O Brasil, eu colocava já há muito tempo, quando começou a aparecer os projetos socialistas. Senhora. Tudo na base do social. Não sou contra os projetos sociais, né? Mas eles estavam muito alto, era muito oferecimento. Muito apadrinhamento. Muito apadrinhamento. E isso deu a uma grande fatia da população brasileira um acalado. O pessoal Perfeito. calou, o pessoal aceitou, estava muito bom porque o governo estava dando isso, estava dando gasto, estava dando isso. Então ele deu muito. E ele deu, enquanto ele estava dando para a classe mais pobre, mais baixa. Era uma maquiagem. Era uma maquiagem para que eles criassem esse outro lado, né, de apadrinhamentos e de superfaturamentos. Davam alguns centavos e tiravam os milhões por aqui. Os milhões. E tirava a saúde, tirava a educação e o emprego. Se pegassem todo esse volume de malas, vamos dizer, claro. Né, e fosse aplicar na população, nós não teríamos hoje favelas, nós não teríamos hoje seríamos pessoas países de primeiro mundo. Países de primeiro mundo. País com grandes e belas universidades públicas. O ensino, eu ia dizer gratuito. Públicas, né? Claro. Os países de primeiro mundo, as universidades públicas é que são as mais procuradas pela classe alta. Por que o Brasil não é? O Brasil não é porque ele não foi investido. Ele não foi investido e com isso criou-se toda essa situação. Agora a gente sabe por que está nessa situação, né? Isso aí, Muito falam que estão passando o Brasil a limpo, que Deus nos ajude, né? Que Deus nos ajude, que estão passando o Brasil a limpo e que tenhamos aí um futuro, um Brasil no futuro, um Brasil mais bem administrado, porque da forma que está, né, observa-se o político envolvido, a figura da política envolvida, né? Eu não aceito que generalize, porque existem bons políticos. Mas é o que está acontecendo. Eu também sou contra esse tipo de coisa. Porque a senhora falou bem, basta ser, é político, está na vala comum. Não. E as coisas não são assim. Existem bons políticos, porque o Brasil vai sempre precisar de um comando. Né? Qual é o país que não existe a figura do presidente, a figura do legislador? Tem que existir, vai sempre existir. Né? Mas que se tenha essa visão de que o político ele trabalha para a população, ele não pode trabalhar pensando em si, propriamente em si. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Vereadora Dona Dulce, a senhora, nessa sua andança política de tantos anos, né, nessa liderança conquistada com o trabalho que a senhora conseguiu, que a senhora conquistou, e perante todas essas situações que se apresentam ora no Brasil, na hipótese, eu não quero falar as palavras técnicas aqui, mas na hipótese da saída do presidente Michel Temer, a senhora vislumbra algum nome, e não vamos falar em sigla partidária também aqui. Certo. A senhora vislumbra algum nome para a presidência, hoje, na atualidade, para ser presidente do país, ao menos até 2018? Carlos Antônio, eu não teria coragem de indicar ninguém. Eu não teria coragem. O Supremo vai ter que, na minha opinião... E se virar. O Supremo tem que se virar, o Supremo tem que indicar alguém do próprio grupo para poder terminar 2018. É a minha opinião. Qualquer figura política hoje que for nomeada vai ter que ser uma figura que tenha o conhecimento de uma gestão de país. Mas seria, Brasil. Porque se a linha sucessória dá conta de que seria o presidente da Câmara, que é o Rodrigo Maia, não que entra. está envolvido. Né, e denunciado, e é réu na Lava Jato. O presidente da Câmara está envolvido. Aí cai no colo da presidente Carmen Lúcia, do Supremo. Ela, pela Constituição, tem 30 dias para chamar uma eleição indireta. Ela deveria assumir e ficar até o próximo ano. Mas isso tem que sofrer emenda na Constituição. Façam. Quando eles querem, eles conseguem.
Façam. Porque já existe também a solicitação de que emendem a Constituição para que haja eleição direta agora. Eu acho perigoso fazer eleição direta agora. Também não concordo. E a senhora sabe por quê? Também o não nosso concordo. amigo telespectador também. Não. Eu penso que o Supremo tem que assumir, tá? A Carmen Lúcia Ou tem indicar? Poderia cair no colo de Joaquim Barbosa? Por que não? Né? Por que não? Só que há um questionamento a fazer, né, Carlos Antônio? Ou fazer a emenda, como a senhora diz, e ela permanecer até 2018. Até tomar todo um conhecimento de uma gestão de um Brasil do tamanho do nosso, com os problemas que tem, o tempo passou. O tempo passou. Eu estou falando aqui, a senhora me perdoe, o amigo telespectador também, eu estou falando aqui coisas que penso e tal, sem o menor conhecimento jurídico, o tempo né? Passou. Enfim, o tempo passou. Nós, em Santa Catarina, nós temos bons nomes. Nós temos excelentes nomes. Nós temos senador, nós temos deputado federal, poderíamos dizer que um deputado federal nosso de Santa Catarina poderia assumir, né, que já tem noção sabe o que é uma política. Agora, assumir a cadeira de presidente, ele precisa ver os projetos que vão para votação, eles passam. Quem são as pessoas que estão na cadeira? Quem são os partidos que estão na cadeira? A gente sabe que a política funciona desta forma, entendeu? Então, não dá para fazer nenhum tipo de conjectura. De conjectura. De afirmação, né? Nenhuma, né? Não. Nenhuma. É um tanto quanto difícil, porque quem assumir vai assumir um abacaxi com uma casca bem grossa. Ele não tem tempo para se organizar. Isso sem falar na pressão, porque eu gosto quando a senhora se refere, digamos, pelo Supremo, que não seja ligado à sigla partidária, visto que é a única forma. As questões de depredações que aconteceram por parte... Aí vai ficar aquele tipo de coisa. Grupo da situação... A oposição vai para a rua. Aí, não, é da oposição. A situação vai para a rua, quer dizer... Então você não pode buscar como é que você vai apontar uma pessoa que automaticamente ela já vai ter que vir com uma sigla. Ela tem que vir numa sigla. Porque a Constituição também não permite que eu chegue... Vamos lá, Carlos Antônio, assume você. Que sigla? Então tem que ter, a partir do momento que colocarem uma sigla partidária na cadeira, a oposição vai se levantar contra. Então o Brasil não tem... E se for da oposição vai ser a situação. Vai ser a situação. Entendeu? Penso nas dificuldades externas, por exemplo, na questão externas que eu falo, além do Palácio do Planalto, que é a questão das ruas. A gente teve oportunidade de ver dias atrás aí as depredações em vários ministérios, em várias cidades. Essa situação aí é uma situação que eu também penso, Carlos Antônio, que a população brasileira, o Brasil, ele tá certo que ele fez as suas manifestações silenciosas, democráticas, só que junto agora com esse pessoal democrático, com esse brasileiro que foi às ruas mostrar o seu descontentamento, entrou junto a esse grupo, a grupos de vandalismo. E isso nos dá... De aproveitadores. De bandidos, porque é dinheiro do povo, de cada um que está aplicado lá. E uma outra categoria junto aí, na minha opinião, vão é incentivado a ir e a fazer tal situação, fazer tal ato, né? Eu não sei em que quadro, né, eu posso estar colocando esse nosso adolescente catarinense que foi para lá e teve todo esse acidente com a mão, né? Está lá, diz que perdeu um dedo, 2 dedos, sei lá, 3 dedos. Então eu penso assim, nós temos que pensar muito, sabe? Nós temos que ter cautela também quando vamos para um quadro como foi em Brasília, né? Perfeito. Vereadora, nós temos que ir a um rápido intervalo, meu amigo, minha amiga telespectador do programa Fala Vereador de hoje. Aqui, com muito prazer, recebendo nos estúdios a vereadora vice-presidente da Câmara de Vereadores de Itajaí, a vereadora Dulce Maria Amaral, do PR.
Um instante só, vereador, mas antes de nós irmos para o intervalo, vou deixar para a senhora pensar e retornar, para daí a gente, no último bloco aqui, falarmos do seu trabalho parlamentar também, que não falamos nada ainda. Mas eu quero saber a sua opinião, porque tem uma parcela pequena, é verdade, da população que pedem os militares no poder. A senhora fala depois do intervalo. Tá bom. A gente já volta, até já. A ouvidoria é sua voz na Câmara de Vereadores de Itajaí. Ela está aqui para defender os interesses do povo, orientando, respondendo com clareza e, acima de tudo, assegurando os direitos do cidadão. Por isso, na hora de dar sugestões, pedir informações ou reivindicações, é só ligar 0800 648 3040. Fale com a ouvidoria e exerça sua cidadania. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Itajaí. Amigos da TV Câmara, estamos de volta com o nosso programa Fala Vereador. Conosco aqui nos estúdios, vereadora vice-presidente da Câmara de Vereadores, Dulce Maria Amaral, do PR. Vereadora, ao menos a sua opinião de forma rápida, porque gostaríamos de falar um pouquinho do seu trabalho parlamentar aqui, gente. Militares no poder, uma pequena parcela, claro, da população, mas falam, né? Queremos os militares de volta ao poder. O que a senhora pensa assim, a respeito? Carlos Antônio, tem dois pontos que me preocupam no momento com a população brasileira. É a segurança da população brasileira e é o patrimônio, tanto o público quanto o particular. Perfeito, que observa-se que esse grupo de baderneiros, vamos assim colocar, não respeitam nem o público e nem o particular, né? Observa-se que há comércios que estão abrindo as portas por a metade. Hoje, rapidamente, quando eu olhei a TV ao meio-dia, porque a qualquer momento vem arrastão, tem que baixar as portas rápido. Quando dá tempo. Quando dá tempo. Né? Então, pensando na segurança da população e pensando na segurança do patrimônio, tanto público quanto particular, eu sou favorável, sim, a partir do momento que seja para colocar, definir a data de uma nova eleição, tá? Não de 1 ano, não de 6 meses, mas já para 4 anos ou para 5 anos, que se defina. A senhora aceitaria, por exemplo, mesmo os militares, dependendo da conjuntura, assumir esse não dá, assume aquele não dá e tal, que assumissem os militares, por exemplo, que ficassem marcadas, como estão marcadas para 2018, as eleições? Sou favorável. Nesses termos. A partir do momento que a visão seja essa, né? Se cumpra a Constituição. Que se cumpra a Constituição e que se tenha essa segurança para o povo brasileiro de você poder voltar a seu trabalho normal, de você ter os ônibus circulando normal, metrô circulando normal, aeroporto circulando normal. Isso tudo, Carlos Antônio, o Brasil tem tendência a parar. Porém, se os militares assumirem, com certeza também nós vamos ter um tempo mais de calma, que não se tenha de progresso, mas que se tenha uma tranquilidade, pelo menos, para trabalhar. De ir e vir, que é o direito de todo cidadão, que a Constituição coloca. Ontem, nesses dias atrás, aí, o presidente chamou a Guarda Nacional, aí a Guarda Nacional não tinha todo efetivo porque estava em outros estados, acabou chamando o Exército na rua em Brasília, fez um decreto. E eu comecei a ouvir muita gente contrário a esse decreto, muita gente favorável e tal. Eu tenho a minha opinião, respeito a de todos e tal. Agora, a partir do momento que as pessoas entraram dentro e estavam... Isso foi fotografado, foi filmado, enfim, para todo mundo viu, dentro dos ministérios. Não somente tocaram fogo, depredaram, fizeram um escarcéu, como roubaram, furtaram,
os computadores e equipamentos. Isso é crime, né? Isso é crime. Não pode ser isso. Não pode ser. Faz o quê? Ah, não, mas espera. Aí muita gente, não, mas não pode, porque só em época de exceção. Então, não, peraí. A polícia não estava dando conta. Teve um soldado lá que deu um tiro para cima lá, esse vai ser afastado, vai para a cadeia. E os outros? E a baderna lá, como é que fica? E quem é que vai pagar aquilo? Já estão nos roubando as pamparras. Ainda vamos quebrar todo o patrimônio. Quem é que vai pagar? É eu, ela, você. Se tiver que assumir os militares, o Exército, com certeza eu sou favorável. Tem que ver a parte da segurança, né, Carlos Antônio? Deus me livre, na minha opinião, respeito a de todos também, por favor. Ditadura nunca mais. Diante daquilo que a senhora está colocando, que é para um período que já está marcado, que seria até outubro de 2018. Porque nós vamos chegar, do jeito que as coisas estão caminhando, eu acredito, né, que como é que esses alunos vão para as escolas? Como é que a população vai passar aí para seus trabalhos e voltar? Não vai ter segurança nenhuma. Os assaltos em São Paulo apareceu hoje ao meio-dia. Né? Então, você não vai conseguir mais circular nas ruas. Então, alguém vai ter que assumir o comando. Entendeu? A favor, e alguns a favor, outros contra, mas que se busque a melhor forma de segurança para o Brasil. Vereadora, já estão falando, o Fernando já está aqui dizendo que o Abelardo, muito obrigado também, o Luiz Roberto e tal, mas já estão dizendo que só temos 3 minutos, vereador. O que é isso? Vereadora, um dos seus trabalhos, muito obrigado. Eu gostei demais de conversar com a senhora aqui sobre essas situações e tal, e pela liderança que a senhora denota nessa Casa de Leis, bem como, e exerce, bem como também dentro da nossa coletividade, agora como vice-presidência. Eu queria saber das suas opiniões a respeito disso tudo. Vereadora, dá tempo ainda, a senhora solicitou a criação da promoção vertical à instituição de gratificação por conclusão de curso de graduação aos servidores públicos municipais ocupantes de cargo de agente em atividade de educação e agente de apoio em educação especial. Não tem ainda, vereadora? Não, essa categoria, Carlos Antônio, é uma categoria que ela vem se arrastando, né? Não é de hoje também? Não é de hoje. Esse problema vem se arrastando já desde do governo passado, e essas meninas, elas reivindicam a mudança de nomenclatura com o pensamento de que, ao mudar a nomenclatura, elas automaticamente mudam dentro do plano de cargos e salários e fazem com que, porque elas podem fazer, elas se efetivaram com o magistério, 2º grau, magistério. Só que a maioria hoje já tem curso superior e pós-graduação. E elas querem mudar a nomenclatura conscientes de que, mudando a nomenclatura delas, elas passam a fazer as ascensões, né? Só que não é. Mas são merecedoras? Sem dúvida nenhuma, isso aí nem se discute, né? Eu fiz a proposta para o prefeito, por isso que eu entrei com o requerimento, eu fiz a proposta diretamente para o prefeito e o prefeito disse que há possibilidade sim. Entreguei para ele esta semana passada agora, já entreguei um documento com que impacto isso daria, geraria, o quanto iria trabalhar a autoestima dessas meninas, e ele, com bons olhos, ele colocou que vamos deixar passar agora o momento do aumento dos servidores e em seguida vamos retomar a categoria. Mas tem uma outra coisa que a senhora lutou, também está lutando aqui, que é a solicitação, a implementação de 1/3 da hora atividade na totalidade, em cumprimento à Lei 11.738 de 2008, que também não foi implementada. Não. O município de Itajaí, Carlos Antônio, ele tem um orçamento, a Secretaria da Educação tem um orçamento hoje que, para a implantação da hora atividade, ele vai ter que contratar mais professores. Então, eu explicava no plenarinho essa semana para alguns vereadores que vieram me perguntar e ficaram admirados, né? Porque, para eles, esse 1/3 da hora atividade era uma remuneração que estava faltando para o salário do professor. E não é.
Né? A hora-atividade, na verdade, a implantação da hora-atividade é o direito do professor ter mais tempo fora de sala de aula para o seu planejamento. Então, a partir do momento, um professor que trabalha durante todo o dia, ele tem na semana um dia para o planejamento. Dentro dessa nova, do cumprimento da lei, ele teria 1 dia e meio. Entendeu? Perfeito, Então, perfeito. para ter um professor de português, para ter 1 dia e meio de hora-atividade, a Secretaria de Educação vai ter que contratar mais um professor de 20 horas. Então, isso, querendo ou não, ele vai gerar um custo. Embora sou favorável, vão ter que implantar. O governo, o prefeito deu 60 dias para a Secretaria de Educação, já deve estar isso nos seus 40 dias, para que a Secretaria de Educação apresente um plano gradativo da implantação. Então, o governo já está ao par de que tem que ser cumprido. E foi bastante companheiro na aceitação dessa ideia. Foi bem companheiro na aceitação da ideia. Perfeito. Falamos pouco, muito pouco do seu Mas trabalho tá parlamentar. bom, tá bom. Não deu tempo. Mas em outros programas aqui na TV Câmara, bem como também no nosso jornalismo, a vereadora estará sempre, né, que convidada, esteve conversando com os nossos amigos telespectadores através das nossas reportagens, das nossas matérias, dos nossos programas, dando conta do seu trabalho parlamentar. Eu gostaria de dizer muito obrigado à senhora, desejar muita saúde à senhora, agora um pouquinho mais, porque agora vai ter que trabalhar um pouquinho mais. Parabéns pelo seu cargo de vice-presidente nessa Casa de Leis. Um abraço à sua equipe também, muita saúde para continuar tocando bastante esse trabalho, procurando a melhor qualidade de vida da nossa gente. Obrigada, Carlos Antônio. Uma boa noite a todos. Eu agradeço, coloco o meu gabinete à disposição. Parabenizo você também pela equipe que você tem. A TV Câmara tem uma equipe de comunicação muito boa. Mas o Abelardo corta o tempo da Vocês gente, trabalham... o Luiz Roberto ali, o Fernando é cúmplice deles que avisa ali. Vocês trabalham muito, vocês têm respeito a todos os vereadores, a gente observa o carinho que vocês têm, o cuidado, o zelo que vocês têm pelos vereadores. Então, muito obrigado. Nós também temos muito a agradecer a vocês, porque é uma equipe com uma competência exemplar na Câmara de Vereadores de Itajaí. Uma boa noite a todos e muito obrigada. Obrigada, senhora. Boa noite. E a você que esteve conosco até o presente momento, hoje no programa Fala Vereador, vereadora Dulce Maria Amaral, do PR, vereadora, vice-presidente desta Casa de Leis da Câmara de Vereadores de Itajaí. Amigos, até o próximo programa. Foi um prazer ter estado junto com você, com a senhora, com o senhor até o presente momento. Boa noite a todos. Um abraço.